Todo mundo gosta de acreditar na ideia que, se recebesse poder absoluto um dia, usaria esse poder da forma certa. A gente fica imaginando que seria justo, que saberia diferenciar a culpa de inocência, que não deixaria a raiva, o orgulho ou o ego tomar conta das nossas decisões. No fundo, quase todo mundo gosta de pensar que, diante da chance de mudar o mundo, escolheria o bem. Mas talvez essa seja uma das mentiras mais confortáveis que contamos sobre nós mesmos. Porque antes de ser Kira, Light Yagami era exatamente o tipo de pessoa que a sociedade costuma admirar. Ele era inteligente, disciplinado, educado, bonito, respeitado e aparentemente exemplar. Ele de longe não parecia um monstro, e talvez seja isso que torne Death Note tão desconfortável. O anime não começa mostrando um criminoso encontrando um caderno amaldiçoado, ele começa mostrando um garoto perfeito olhando para o mundo com um olhar de desprezo. No início da história, o Light é apresentado como um dos melhores estudantes do Japão. Ele tem notas impecáveis, uma família estruturada, uma imagem social limpa e um futuro praticamente garantido. Ele está longe de ser um excluído, não é alguém rejeitado pela sociedade e nem um jovem quebrado tentando se vingar de um mundo que o machucou. Pelo contrário, visto de fora, o Light parece ter vencido o jogo da vida. E é isso que torna tudo mais interessante, porque o vazio dele não vem da falta de reconhecimento, de capacidade ou de oportunidade. O vazio de Light parece nascer de uma sensação muito mais perigosa: a sensação de estar acima do mundo ao seu redor. Logo no início do anime, quando aparecem notícias sobre crimes, violência e corrupção, Light observa tudo com uma frieza quase cansada. Para ele, aquilo não parece apenas triste ou revoltante. Parece repetitivo, parece mecânico, como se o mundo fosse uma máquina velha, quebrada e insistindo nos mesmos erros todos os dias. Então, surge aquela ideia que define o início da queda dele: esse mundo está podre. Essa frase, esse mundo está podre, vindo do Light, não soa como um desabafo de alguém sensível demais para suportar a dor do mundo. Ela soa como um julgamento de alguém que já se colocou fora dele. E essa diferença é importante, porque o Light não olha para a humanidade como alguém que sofre junto dela. Ele olha como alguém avaliando um sistema defeituoso. Ele não parece perguntar por que as pessoas sofrem tanto. A impressão que passa é que ele se pergunta por que ninguém é capaz de consertar isso. E em algum momento, um lugar silencioso dentro dele, uma resposta já começa a existir. Talvez porque ninguém seja capaz. Ninguém além de mim. Antes mesmo de tocar no Death Note, Light já carrega essa distância. Ele convive com pessoas, tem colegas, tem família, tem uma rotina aparentemente normal, mas existe algo nele que parece sempre um pouco distante. Ele sabe agir como um bom filho, como bom aluno, como confiável. Ele entende perfeitamente o papel que precisa interpretar para ser aceito. Aí essa frase é importante, essa palavra, né? Ele sabe agir assim. Não necessariamente ele é essa pessoa. Mas o anime deixa uma sensação estranha, como se tudo aquilo fosse mais uma performance de normalidade do que uma intimidade real com as pessoas ao redor. Existe o Light que o mundo vê, exemplar, calmo, educado, promissor, e existe o Light que observa o mundo em silêncio, entediado, frustrado e convencido demais da própria lucidez. Talvez Kira não tenha nascido quando Light escreveu o primeiro nome no caderno. Talvez Kira tenha começado a nascer muito antes, no momento em que Light passou a enxergar os outros seres humanos como peças defeituosas de um mundo que só ele conseguia entender. É aí que Death Note deixa de ser apenas uma história sobre um caderno sobrenatural e começa a falar sobre algo profundamente humano: o desejo de corrigir o mundo. Mas corrigir o mundo a partir da própria imagem, porque Light não quer apenas que o mal acabe. Aos poucos fica claro que ele quer que o mundo reconheça a ordem que ele acredita ser correta. E existe uma diferença enorme entre desejar justiça e desejar ser a pessoa que decide o que a justiça significa. Nietzsche tem uma frase em Além do Bem e o Mal que combina muito com esse tipo de personagem.
Ele diz que quem luta contra os monstros deve tomar cuidado para não se tornar também um monstro. E continua dizendo que, aquela frase bem clichê por sinal, quando você olha por muito tempo para o abismo também olha de volta. E o paralelo que encaixa muito bem com o início de Death Note é porque o Light olha muito para o abismo do mundo. Ele vê crime, violência, corrupção e tudo aquilo que existe de mais sujo na humanidade. Só que ele não olha para esse abismo com humildade, ele olha com superioridade. E esse é o problema, porque o abismo não muda apenas quem entra nele. Às vezes ele muda também quem acredita estar acima dele. Light vê monstros por todos os lados, assassinos, criminosos, pessoas que na visão dele não merecem continuar existindo. Mas antes mesmo de perceber, ele começa a desejar uma posição ainda mais assustadora, a de decidir quem merece existir. E talvez esse seja o primeiro sinal real de Kira. Não o caderno, não o Ryuki, não o primeiro assassinato, mas a certeza silenciosa que ele enxerga melhor, julga melhor, entende melhor e é diferente das pessoas comuns. A certeza de que ele é bom demais para aquele mundo podre. Quando Light encontra o Death Note, a história poderia seguir por um caminho muito mais simples. Um garoto encontra um objeto sobrenatural, é seduzido por uma força maligna e pouco a pouco se transforma em monstro. Mas Death Note é mais desconfortável justamente porque não faz isso. O caderno não fala com Light, não promete glória, não exige sacrifício, não aparece como uma entidade demoníaca tentando convencê-lo a matar. Ele simplesmente está ali, caído no chão, silencioso, como se a pior tentação possível não precisasse gritar para ser ouvida. A partir desse momento, Death Note deixa de ser apenas um objeto sobrenatural e vira uma espécie de teste moral, não um teste sobre aquilo que o Light diz acreditar, mas sobre aquilo que faz quando acredita que ninguém está olhando. Porque é fácil parecer bom quando existe punição, é fácil obedecer às regras quando existe medo, reputação, escola, polícia, câmeras e consequências. A questão verdadeira aparece quando tudo isso desaparece. Você continuaria sendo a mesma pessoa se tivesse certeza que ninguém poderia te punir? No início, o Light tenta tratar o caderno como uma brincadeira de mau gosto. Ele lê as regras, duvida, acha absurdo, tenta racionalizar, mas existe uma curiosidade ali que ele não consegue abandonar. E esse detalhe é importante porque ele não joga o caderno fora, não entrega para a polícia, não tenta se afastar. Ele testa. Ele escreve o nome de um criminoso que aparece na televisão e quando o homem morre, o Light simplesmente entra em choque, porque naquele instante tudo deixa de ser uma hipótese absurda e se torna realidade. A morte respondeu diretamente à mão dele. Só que o momento mais importante não é esse primeiro teste, é o segundo, porque a primeira morte poderia ser vista como descrença, impulso ou curiosidade diante de algo que parecia impossível. Mas quando Light usa o caderno novamente, numa situação de violência na rua, ele já está fazendo outra coisa. Ele está confirmando, ele está procurando entender os limites daquele poder. E mais do que isso, está começando a procurar uma justificativa para continuar usando. Quando uma pessoa começa a escolher quem deve morrer, ela deixa de ser apenas alguém usando uma arma. Ela começa a assumir o papel que nenhum ser humano deveria ocupar sozinho. Quase um papel de um deus, digamos assim. E aqui existe um paralelo muito forte com a ideia de Platão em A República, o mito do Anel de Giges. Na história, bem resumida, um homem encontra um anel que o torna invisível. E a pergunta que Platão coloca é: se alguém pudesse agir sem ser visto, sem ser julgado e sem sofrer consequências, essa pessoa continuaria sendo justa? Essa pergunta parece feita para Death Note, porque o caderno de Light funciona como um anel de Giges moderno. Ele não fica invisível fisicamente, mas os seus crimes ficam. Ele continua sendo visto como um aluno exemplar, um filho confiável, uma pessoa educada. Por fora, nada muda, mas em segredo, uma versão dele começa a nascer.
E essa segunda versão não precisa sujar as mãos, só precisa escrever nomes. Ele não precisa olhar nos olhos de quem morre, não precisa ouvir o último pedido, não precisa sentir o peso físico da violência. E quando os seres humanos viram apenas nomes, estatísticas ou problemas a serem removidos, a crueldade começa a parecer racionalidade. Depois dos primeiros testes, o Light passa por uma crise. Ele entende que matou pessoas reais, ele sabe que cruzou uma linha que simplesmente não pode ser apagada, mas em vez de parar, ele faz algo profundamente humano, transforma a culpa em missão. Essa virada é essencial, porque o Light ele não consegue suportar a ideia de ser alguém que matou por curiosidade, arrogância ou impulso. Isso destruiria a imagem que ele tem de si mesmo. Então ele reorganiza a própria história. Ele não matou, ele iniciou uma limpeza. Ele não cometeu um crime, ele começou uma nova justiça. Ele não é assassino, ele é necessário. Esse movimento é muito psicológico. Freud falava sobre como o ego tenta proteger a imagem que temos de nós mesmos quando uma verdade se torna dolorosa demais. A mente encontra justificativas, desloca a culpa, muda o nome das coisas. E o Light faz exatamente isso. Ele pega uma ação brutal e dá a ela uma moldura grandiosa. Porque dizer eu matei pessoas é pesado demais. Mas eu vou dizer eu vou purificar o mundo. Parece heróico, né? Soa quase como algo, uma missão nobre, algo maravilhoso de ser feito. E é nesse ponto que o nosso Sr. Hyuk aparece. A presença do Hyuk é muito mais interessante do que a de um simples demônio acompanhando o protagonista. O Hyuk não chega como um mestre, não chega como um mentor, não chega como uma voz tentando convencer o Light a continuar. Na verdade, uma das coisas mais perturbadoras sobre o Hyuk é justamente a indiferença dele. Ele deixou o caderno cair no mundo porque estava entediado, não por justiça, não por maldade profunda, não por um plano divino, por tédio, que ele representa algo muito frio dentro da história. O olhar de quem assiste à destruição humana como entretenimento. Para o Hyuk, aquilo é quase como um experimento curioso. O Light quer acreditar que encontrou o caderno porque ele era especial. Ele quer transformar o acaso em um chamado. Ele quer acreditar que recebeu aquele poder porque era o único capaz de usá-lo. Mas o Hyuk destrói qualquer romantização. Light não foi escolhido. Ele se escolheu. O Hyuk é quase como um espelho silencioso da própria série. Ele não julga Light como nós julgamos como espectadores. Ele observa, ri, acompanha, às vezes comenta, mas na maior parte do tempo ele deixa o Light revelar sozinho até onde ele está disposto a ir. Porque mostra que o Kira, ele não nasceu porque uma entidade maligna manipulou um garoto inocente. Kira nasceu porque um humano encontrou uma ferramenta e decidiu que era digno dela. A entrada do L muda completamente o jogo, porque até então Light estava começando a se acostumar com a ideia de ser inalcançável. Ele acreditava que podia agir acima do mundo, acima da polícia, acima da moral comum. Mas o L aparece como a primeira pessoa capaz de olhar para o Kira não como um deus, mas como um criminoso. Isso é fundamental, porque o L representa a inteligência sem adoração. Ele não se curva ao mito de Kira. Ele não compra a imagem barata de Salvador. Ele não se deixa impressionar pela narrativa de nova justiça. Para o L, por mais grandiosa que Light tente tornar sua missão, existe uma verdade básica. Alguém está matando pessoas e essa pessoa precisa ser encontrada. L, psicologicamente, funciona como a primeira rachadura no delírio de grandeza do Light. Ele força Light a sair da posição confortável de juiz invisível e o coloca de volta no lugar de humano, de alguém que pode ser observado, lido, testado e encurralado. Por isso que a relação entre eles é tão forte. Os dois são inteligentes, os dois são solitários de alguma forma, os dois enxergam o mundo como um jogo lógico, mas existe uma diferença essencial. O L desconfia de si, do mundo e dos outros. Light cada vez mais confia demais na própria certeza. O L representa a investigação e o Light representa a convicção. E é nesse contraste que Death Note deixa de ser apenas uma história sobre justiça e começa a virar uma disputa entre duas formas de lidar com o caos do mundo. Tentar entender ou tentar dominar. Mais tarde, quando a Misa entra na história, essa lógica de domínio fica ainda mais evidente. Misa representa outra face do poder de Kira.
não a autoridade fria de Light, mas a devoção emocional que nasce em torno dela. Misa não ama Light de forma comum, ela ama Kira como símbolo. Para ela, o Kira não é apenas uma pessoa, é alguém que deu sentido a uma dor. E isso torna a presença dela muito importante, porque mostra como figuras de poder não vivem apenas pela força que elas têm, mas pela fé que despertam nos outros. A Misa é a prova de que o Kira deixou de ser só um assassino invisível. Ele virou uma ideia, e as ideias são muito mais perigosas do que pessoas, porque pessoas podem morrer, mas as ideias podem ser adoradas, imitadas e defendidas mesmo quando fazem mal. Inclusive a gente tem muitos exemplos aí ao longo da nossa história, não preciso nem parar o meu tempo aqui citando os casos. A relação de Light com Misa também revela algo cruel sobre ele. Quando alguém oferece amor, devoção e vulnerabilidade, o Light não responde com humanidade, ele responde com cálculo. Ele percebe utilidade na Misa. A Misa se torna uma ferramenta emocional, estratégica e simbólica. Isso mostra o quanto a lógica iniciada lá no começo já se espalhou para tudo na cabeça do Light. Ele transforma criminosos em nomes, depois perseguidores em obstáculos e depois transforma aliados em simples peças. E quando chega nesse ponto, a corrupção já não tá apenas no ato dele matar, tá na forma como ele olha para qualquer pessoa. O Death Note, então, não é só uma arma, ele é um revelador. Ele mostra de forma clara o que o Light faz quando acredita estar acima das consequências. Mostra como a culpa pode ser simplesmente transformada em propósito. Mostra como o ego pode se disfarçar de justiça. E mostra como uma pessoa aparentemente exemplar pode se tornar perigosa, não por perder a razão, mas por confiar demais nela. Talvez seja isso que torne o Light tão assustador na cabeça de quem assiste. Ele não começa rindo como um vilão, ele começa justificando. E a justificativa é sempre o primeiro passo de quem ainda quer se sentir bom enquanto faz algo terrível. Se você, que está me assistindo nesse exato momento, tivesse um Death Note, talvez você dissesse que usaria uma vez, só uma, em um caso extremo, contra alguém imperdoável, talvez, e fecharia o caderno e seguiria a sua vida. Mas será que seguiria mesmo? Ou será que depois da primeira vez você encontraria uma segunda justificativa, depois uma terceira, depois uma lista inteira? Essa é a armadilha do poder sem punição. Ele raramente transforma alguém de uma vez, do dia para a noite. Ele começa pequeno, com uma exceção, depois outra, depois uma causa, depois uma missão, depois uma identidade. E quando Light finalmente decide que vai se tornar o deus de um novo mundo, aquilo não parece surgir do nada. Parece o resultado natural de uma mente que encontrou poder, impunidade e uma desculpa perfeita para nunca mais duvidar de si mesma. No fim, o teste moral de Death Note não revela apenas que o Light é capaz de matar, revela algo pior. Revela que o Light é capaz de matar e ainda se sentir puro. E talvez esse seja o tipo mais perigoso de corrupção, aquela que não se parece com queda, mas com propósito.